tudo bem? O vídeo de hoje é para responder a uma dúvida bem pontual. A questão é a seguinte: professora, como eu faço para identificar um C que é expletivo? Bom, a primeira coisa importante de colocar aqui é a seguinte: não é só o pronome oblíquo C que pode funcionar como expletivo, tá? Outras formas oblíquas átonas, como me, te, nos, vos, também podem aparecer com esse papel de expletivo. O que é expletivo? Esse elemento linguístico que funciona pura e simplesmente para trazer um realce, uma ênfase para o enunciado, certo? Então, quando o C e essas outras formas oblíquas átonas que eu mencionei podem aparecer como expletivo, com essa função de dar realce. Ora, elas vão aparecer exclusivamente com verbos intransitivos. E você vai perceber que se você retirar esse elemento pronominal da sentença, não haverá, primeiro, prejuízo estrutural algum. A estrutura da sentença, como o verbo é intransitivo, permanece plena. E outra coisa, o sentido pode perder realce, mas ele não vai ser alterado significativamente. Então, se eu disser assim, ó, no inverno, os pássaros se vão para o sul. Vejam, eu tenho aqui um pronome se. O verbo é intransitivo, né, gente? Vão, verbo intransitivo. A pergunta que eu faço é para onde? Essa pergunta não é pergunta de verbo transitivo, tá? Se você tiver dificuldade em predicação verbal, procure a nossa aula sobre predicação verbal, porque esse tema é fundamental. Então, veja, vão para onde? Se a pergunta é onde, o verbo é intransitivo. E esse se? Se eu tirar daqui, no inverno, os pássaros vão para o sul. Ora, o sentido, gente, é absolutamente o mesmo. E a estrutura da frase continua plena, perfeita, sem nada fazendo falta. Isso é típico do C, que funciona assim aqui como expletivo ou como elemento de realce, porque expletivo e elemento de realce, mais ou menos a mesma coisa, certo? Então veja, quando eu digo assim, ó, eu me sentei na primeira fila. Vejam que quando eu digo que eu me sentei na primeira fila, o que acontece aqui, ó? Sentar é um verbo intransitivo. Eu sentei onde? O verbo é intransitivo. Se eu tirar esse me daqui, há algum prejuízo para a estrutura da sentença? Eu sentei na primeira fila. Não, não há. Então veja, você tem aqui um elemento que não desempenha qualquer função na estrutura sintática. Esse elemento será chamado de expletivo, certo? Então veja, não confunda o expletivo com o pronome reflexivo, porque o pronome reflexivo reflete o sujeito. Então, quando eu digo o menino se cortou, veja que o menino pratica a ação de cortar e sofre a ação de cortar. O menino cortou a si mesmo. Seria muito forçoso dizer que eu sentei a mim mesma, que os pássaros vão a si mesmos. Veja, isso não é um processo que tenha fundamento. Por quê? Porque quando eu digo que o menino se cortou, cortar é um verbo transitivo direto, não é? E o se funciona como objeto direto do verbo. Então ele desempenha uma função sintática. E ele
reflete no papel do objeto o mesmo elemento que o sujeito. Por isso, ele é pronome reflexivo, ele desempenha uma função sintática. Ele reflete na casa do objeto o sujeito. Não se confunde com esses casos em que o pronome nem pode ser objeto, porque o verbo não é transitivo, só verbos transitivos têm objetos, certo? Também não pode se confundir com aqueles casos de parte integrante do verbo, não é? Parte integrante do verbo acontece assim, né? Eu me apaixonei por ele. Veja, esse apaixonar é um verbo pronominal, que vem acompanhado sempre de pronomes oblíquos na sua própria estrutura. São verbos que normalmente indicam sentimentos, mudanças de sentimento. Então, queixar-se, apaixonar-se, arrepender-se, são verbos que vêm com o pronome, certo? Na sua estrutura. Então, são verbos pronominais e esse pronome oblíquo vai ser considerado parte integrante do verbo. Mas também não se confundem, porque quando você tira esses pronomes, a sentença, embora você consiga entender, fazendo muito esforço, a sentença fica fragilizada estruturalmente, né? Então, imagine você dizer assim, o menino apaixonou pela irmã. Falta um elemento. Por quê? Porque esse ser é parte do verbo. Você está tirando uma parte do verbo, por isso a sentença fica incômoda, certo? Ele arrependeu do ocorrido. Ora, ele se arrependeu do ocorrido, porque quando você tira esse ser, faz uma falta, ele é parte do verbo, certo? E aí, nesses casos, você pode ver que os verbos também não são intransitivos normalmente, né? Então, veja, ser expletivo, muito fácil de identificar, tá? Você vai perceber que ele não desempenha função sintática alguma. Por isso, ele vai aparecer com verbos intransitivos, você vai poder retirar e a sentença ficará lá, ó, plena, linda e satisfeita, certo? Muito fácil. Se tiver alguma dúvida, é só você mandar para mim. Coloca aí nos comentários ou então passa lá no site www.linguaminha.com.br. Lá a gente tem um fórum em que você pode colocar as suas dúvidas e eu respondo. Às vezes até transformo a sua dúvida em um vídeo, como estou fazendo aqui, certo? Ó, um beijo e até a próxima!